Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. Estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku, hoje para falar sobre... Eu acho que um dos principais animes da geração passada já. Exatamente. Que é Naruto. Fez infância aí de muita gente, então a gente vai começar. Vai ter que ser dividido em alguns episódios. Hoje a gente vai falar até um certo ponto e em episódios seguidos a gente vai continuar, porque para quem conhece é uma obra bastante grande e densa, então a gente tem que dar uma indo levemente assim. Exatamente. De acordo com o tempo. Porque o que a gente tem que salientar aqui muito acerca de Naruto é que praticamente quase metade da saga é filler. E o que seria esse filler? Entre as sagas principais, nós temos episódios, digamos, às vezes que só estão ali para contextualizar ou para ligar uma saga na outra e esse tipo de coisa. Ou, no caso da primeira parte, que Naruto, para quem não sabe, se divide entre o Naruto ponto e Naruto Shippuden, que é depois de um time skip. Antes do time skip existem, acho que são 70, a história canônica vai até o episódio 135 e a partir dali até o 220, então 95, se os meus cálculos não me erram, 85 episódios filler, seguidos, sem nada canônico, sem nada que avance a história. Então, assim, a gente vai pular essas coisas, porque não tá no mangá também, não tá... E o propósito deles era literalmente, passar tempo ocupando grade televisiva no Japão, enquanto o mangá não tinha material suficiente para ser produzido em arco animado. Então, esses a gente vai pular. Porque pode ter um ou outro que a galera gosta. Eu tenho particularmente um que eu acho bacana, mas de modo geral não se comenta muito. Então nós vamos começar com aquele primeiro contato então, do Naruto nesse arco dele da Academia Ninja, onde nos é apresentado no primeiro episódio o Naruto, o contexto também, né, da vila de Konoha. Exatamente, o fato de quem é o Naruto, como ele cresceu nessa vila, a história dele não ter os pais dele, que ele carrega consigo um monstro que foi responsável por quase destruir a aldeia. Então vamos começar. Nos é apresentado logo Naruto, personagem titular do anime, e esse personagem, ele é um órfão que acaba sendo meio que uma criança que foi criada pela vila, só que mais responsabilidade pelo prefeito, que é o Hokage, essa criança, ele era muito traquina, muito, meio vândalo, assim, ele fazia os vandalismos dele, por causa que ele sentia que a vila não gostava muito dele. E a vila não gostava muito dele por causa que ele é uma prisão em forma humana para um demônio que é a raposa de 7 caudas. De 9 caudas, desculpa. De 9 caudas. Que quase destruiu a vila no passado. Então, quando ele era criança, a raposa foi selada dentro do corpo dele. E por causa disso, todo mundo tem receio de se relacionar com ele, por causa que ele é o perigo, assim, ele é... Claro, ele tá fazendo um serviço público não voluntário de ser a prisão para essa criatura, mas as pessoas não querem lidar com ele por causa que ele é uma memória ruim na vida delas e tal. Mas ele é uma criança que participa da vila, ele existe na vila e vai na escola
de ninjas como todas as outras crianças da vila. Exatamente. E aí nessa escola de ninja nos é apresentado, obviamente, todo o núcleo ali de pessoas que participam. São muitos personagens apresentados para nós, que vai ter futuramente um desenvolvimento de cada um, do seu arco. A questão principalmente, assim, que depois nos é apresentada com o passar do tempo, assim, ó, que são as questões das famílias, que até porque eles sempre fazem a questão, assim, pelo menos o Naruto desde o início, que é nos mostrar o personagem e o sobrenome deles. Sim. Porque como tem essa questão, por exemplo, assim, de ninjas e famílias, e clãs, na verdade, né? Então, assim, geralmente, futuramente, quando tu ouve o nome da pessoa ali, principalmente o sobrenome, tu já sabe que ela tem... Qual é a linhagem exatamente, que ela carrega e tudo mais. E qual o estilo ninja ela vai utilizar e afins. E é interessante, tipo, frisar, já dar uma explicada pra quem não sabe. Naruto se passa num mundo onde tudo é ninja. Tudo é relacionado com tipo, os principais países. Cada um tem sua vila ninja, que é, tipo, a principal... a principal poder militar, assim. Exatamente. Principal coisa militar são essas vilas ninjas. E essas vilas ninjas, então, elas... o foco delas, tipo, a razão delas existir é treinar mais guerreiros para fortalecer o exército de cada país. E daí tem as vilas, tem acho que são os 7 ou 8 países que são apresentados assim principalmente, dos quais a gente acaba sabendo sobre as vilas ninja de cada um. Tipo, por exemplo, a Konoha é a vila secreta da Folha, daí tem a vila secreta da neve, é a vila secreta da chuva, da grama, do sono e de várias outras coisas. Então, essas vilas, cada vila dessas tem vários clãs, né, de ninjas, e esses clãs eles acabam sendo a força que constitui a coisa. Então, o ninja descendente do clã X, ele vai aprender as técnicas daquele clã e vai ajudar a constituir a força da vila tal. E isso pra cada outra coisa. O Naruto é meio que uma exceção por causa que ele é órfão, né? Então ele não tem uma linhagem a qual ele se relaciona. E ele, tipo, claro, ele vai na escola. Tem outros personagens que tem uns fundos mais nebuloso. Mas o Naruto, principalmente, assim, a gente vê de início que como ele é um órfão, ele acaba sendo um caso meio perdido, assim. Todo mundo, tipo, eu vou saber o que eu tenho que fazer para ser o melhor ninja, porque eu vou seguir os caminhos que meus pais traçaram para mim. E o Naruto não tem nada disso. Então ele vai na escola, aprende e dá seu jeito, tipo, aqui e ali, vai se virando. E daí na escola, realmente, apresentam todas esses clãs e que depois vão ser desenvolvidos. O que cada clã faz, qual é a função, porque tem clã que é mais de espionagem, de informação, tem outros clãs que são mais de porrada mesmo, tem outros que são, tipo, de coordenação entre comunicação e coisa assim. Então tem, tipo, um monte de... O mundo, isso é uma coisa que não dá pra negar. O mundo é bastante vasto, assim, em termos de detalhes e coisa assim. São vários clãs, várias famílias, e cada família tem a sua especialidade que vai ser posta pra display depois. E aí a gente tem nesse primeiro contato, assim, a gente tem a ideia de que eles estão na escola e eles têm que se formar. E para eles se formarem, eles precisam só executar um jutsu. E cada um tem, tipo, uma série de técnicas que é tipo a prova ninja. Que é aqueles jutsus básicos que não são específicos de nenhum clã, mas que todo ninja, a princípio, tem que saber. E no exame eles têm que fazer um Bushin, na verdade, né? Que é o Kagebushin. Então, tipo, eles só têm que fazer um clonezinho deles mesmos. Não é o Kagebushin. Kagebushin é do Naruto. É verdade. É o Bunshin normal, que é um clone, que é uma ilusão de um clone.
esse clone não encosta em nada, não faz nada, ele só é a ilusão de você estar em outro lugar. E aí, obviamente, quase todo mundo passa. Passa de cara, Exatamente. passa reto, porque é simples, é pra ser Exatamente. simples. E aí, menos o Naruto, porque o Naruto faz um bonecão de pano ali e ele não consegue... Ele não consegue fazer. E aí o que o Naruto, tipo, porque ele vai tentar de novo, né? Ele vai tentar passar de novo pra concluir seus estudos ninja. Ele rouba um pergaminho. Um pergaminho de técnicas secretas que tava prestes a ser tentado ser roubado. E aí ele... tipo, ele vai tentar defender, né? Porque ninjas de outra vila tá tentando roubar esse conhecimento ninja da vila dele. E daí ele vai, tipo, ele tenta evitar e coisa. E nisso ele lê o pergaminho. Só que ele só lê uma técnica. Ele lê uma das técnicas que tava no pergaminho, que chama Clone das Sombras. Clone de Sombras. E qual é a diferença desse Clone das Sombras, o Kage Bunshin? Que é diferente do clone normal. Esse ele encosta nas coisas. Ele é um clone que bate. Ele é um clone que tem forma física. Então, aí ele já tipo, chamou na vantagem. Ele pode virar mais do que uma pessoa pra combater e fazer as miríadas dele. Exatamente. Porque qual é que é a lógica que nos é apresentado do Kagebushin do Naruto? Que ele divide o chakra dele com outros clones e pelo fato de ele dividir esse chakra, por isso que o clone consegue utilizar jutsus e inclusive encostar e brigar. Exatamente. E daí, no caso, o arco... Só que isso tende a ser, tipo, custoso, por causa que como tu tá literalmente dividindo tua bacia de chakra interna, tua quantidade de chakra em mais de um corpo, normalmente uma pessoa consegue fazer no máximo 2, porque isso tem um peso muito sério quando tu divide a tua energia. Porque tu tá dividindo tua força espiritual, tua força de vida, assim. Só que o Naruto tem um adjetivo especial, que é o fato de que... o fato de como ele tem um demônio milenar preso dentro dele, esse demônio divide o chakra com ele. Então a bacia, a quantidade de chakra que o Naruto tem acesso é infinitamente maior do que qualquer outro ninja, assim. Ele tem uma profundidade, porque o demônio ele é nascido de chakra, ele é uma manifestação de chakra, e ele foi preso dentro do corpo do Naruto, e essa criatura que é uma manifestação de chakra, agora eles estão unidos, tipo, dividindo o mesmo corpo e, portanto, o mesmo núcleo de chakra. E o Naruto, quando ele se divide, em vez de fazer 1 ou 2 clones, ele faz 30, 40. Ele chega no primeiro episódio, ele chega a fazer quase 1000 clones, né? Então, tipo, um negócio bem surreal. E aí, obviamente, com 1000 contra um cara que foi roubar o pergaminho, o Naruto acaba vencendo e ele... Por ter um amigo dele que observa isso, ele acaba passando no teste e ele oficialmente... Que era o professor, né? O tipo, instrutor, monitor da escola, da creche dos ninjas. Exatamente. E daí ele é oficialmente promovido a Genin. A Genin, que é o primeiro nível de ninja, né? Exatamente. E aí o Naruto pode oficialmente, na verdade, tornar-se um ninja de Konoha. Que, na minha opinião, assim, ó, já em seguida... No caso, assim, tipo, ele já é apresentado... Obviamente a gente não fica sabendo... Só mais tarde a gente fica sabendo porquê e da forma como é dividido. Porque eles são divididos em grupos de 3. E daí cada grupo de 3 tem um Jounin, que é um ninja de elite da vila, que treina esses 3. Ele é tipo o líder de esquadrão, assim. Exatamente. Seriam os esquadrões de ninjas menos qualificados, liderados por um comandante de campo, alguma coisa assim, que acaba instruindo eles também, né? Ele é meio mestre, meio
meio comandante de campo, assim. E aí, obviamente, no início a gente não fica sabendo, mas que tem toda uma articulação por causa disso. Por um exemplo, tu tem um Jounin que é especialista em briga corpo a corpo. Ele vai ficar com os melhores lutadores físicos. Exatamente. Então, assim, tipo, tem toda uma estrutura por trás que o Hokage monta, a questão dos clãs e tudo. Porque tem alguns clãs que são rivais dentro. Tem clãs rivais, e daí tem também clãs que são, tipo, aliados e é uma tradição os descendentes ficarem nos mesmos times. Exatamente. Então tem várias coisas, realmente. E aí, logo em seguida, nos é apresentado o time deles, que é o time com talvez o personagem que eu vou tomar a audácia de dizer aqui que o Kakashi, que é o professor, no caso, o instrutor deles, ele começou com muito tempo de tela e ele era muito mais legal do que qualquer outro personagem que tava lá. Muito mais. Ele literalmente é o cara que tu assistia Naruto por causa do Kakashi no início. Assim, disparado. Porque tipo, ele era misterioso, mas ele era interessante. Ele não era só, tipo, um ponto de interrogação. Uhum. Ele te dava pano pra manga pra te imaginar o que ia acontecer nos episódios. Exato. E o que ele ia fazer, e como ele ia treinar, e como ele ia fazer isso, aquilo. Porque ele é um cara misterioso que tipo, parece que sempre vai ter uma resposta pra te dar, mesmo que tu não saiba o que seja naquele momento, entendeu? Então ele puxava muito do fio narrativo desse jeito, né? E aí, só que aí, obviamente, logo depois que eles conhecem o Kakashi explica que eles têm que passar num testezinho para eles realmente seguir como grupo. Aí nós temos o primeiro contato, na verdade, assim, com um combate ninja real, que talvez seja uma das partes mais legais de Naruto, seja esse primeiro combate dos três, que é a Sakura, o Sasuke e o Naruto, contra o Kakashi, que aí foi uma maneira interessante, na verdade, deles mostrar para nós o quanto essa questão da diferença do Jounin, botar, na verdade, assim, um teto, assim, tipo, eles já vão mostrar o que é um Jounin, esse ninja de elite. Por que o Sasuke, que está no time do Naruto, e que passa a ser o grande rival, que o Naruto vê como o grande rival, por que pelo fato dele ser desse clã, ele é diferente, e a Sakura tá lá pra gritar. É que assim, por mais que seja uma obra que foi revolucionária na época e que conquistou, tipo, fama total internacional, não deixa de ter alguns problemas em termos de clichês e coisas assim, e a Sakura não deixa de acabar sendo um clichê, né? Que é a menina que é tipo que é interesse romântico de um, mas que tá interessada romanticamente em outro, e tá lá meio pra ser um gatilho emocional quando ela entra em perigo ou coisa assim. Isso é meio clichê, sim, e vai acontecer ao longo da história. Fazer o quê? Existem seus defeitos, né? E aí, obviamente, essa primeira batalha entre eles é uma batalha altamente explicativa, onde o Kakashi vai... Ele vai enfrentar o Naruto, primeiramente ele vai enfrentar o Naruto, obviamente... Vamos explicar então a prova. Não chega a ser nenhum spoiler, é antigo, quem não viu, não viu. Mas, tipo, são 2 Gizos e eles estão entre 3. E eles têm que roubar o Gizo do Kakashi. Um Gizo do Kakashi. Exatamente. Daí no primeiro ponto, o Naruto enfrenta o Kakashi explica pro Naruto que a primeira arte ninja é o Taijutsu, que é a luta corporal. Aí o Kakashi tira um livro. Enquanto ele lê o livro... Um livro pornô. Exatamente. Mas enquanto ele lê o livro, ele dá uma surra no Naruto. O Naruto não deixa... Não passa de uma mosca, assim, em termos de o quanto ele consegue incomodar o Kakashi. Porque... e isso também como tu disse, assim, é para ilustrar a diferença e a expansão de capacidade que um ninja pode alcançar, porque o Kakashi, tu logo entende que ele é um cara forte. Sim. Tipo, não fica muito tempo sem tu... esse é um dos caras mais fortes da cidade. Tipo, quiçá, talvez do mundo. Então... Exatamente. Ele tipo, tu vê que ele realmente
funciona como um teto a qual tu vai medir a progressão dos personagens inicial ali. E daí acontece a briga e coisa. O Kakashi nem se mexe direito com relação ao que o Naruto tenta fazer. Daí depois vem a Sakura, e ele conta a segunda arte ninja, que é o Genjutsu, que ela simplesmente cai num... O Genjutsu seria uma forma de ilusão. De hipnotismo mais, eu acho, talvez. Exatamente, hipnotismo, onde daí o Kakashi mostra pra ela que o Sasuke, na verdade, apanhou pro Kakashi e ele tá todo borrado. Tá todo quebrado, ensanguentado. Exatamente. E aí ela pega e apaga ali, desmaia. Ela desmaia. Ela grita. E desmaia. E aí, no Sasuke, ele tem a primeira surpresa e nos é apresentado porque que o Sasuke é o cara do clã Uchiha, que é a terceira arte ninja, que é o ninjutsu, só que ele não espera que o Sasuke execute um jutsu também, que é o jutsu da bola de fogo, só que o Kakashi usa também um jutsu, explica, que daí, tipo, ele vai lá e literalmente puxa os pés do Sasuke e deixa só a cabeça pra fora do chão. E aí ele explica, por exemplo, assim, que tipo, não só porque tu sabe um jutsu, tu pode sair usando e esperar que o inimigo caia. E que jutsu, os ninjutsu, que seriam os ataques mais mágicos, assim, exatamente. Sabe? Que seria o elemental. Os elementos que tu modela os elementos da natureza a teu favor e coisa. Depois explica um pouco mais profundamente, mas a base é, tipo, tu usa teu chakra interno e tu manifesta ele para controlar elementos da natureza e manifestar poder mágico, assim. Não é diferente de mágica. Exatamente. E aí, obviamente, os três tomam um pacotaço pro Kakashi. Aí a gente passa por um período ali de conversa ali entre eles, que é o clássico do shonenzão ali, que o Kakashi dá aquele... liçãozinha de moral. Exatamente. E outras coisas. E que no final das contas eles acabam passando, o que é absolutamente esperado. Até eles se formarem ali como grupo 7. E aí, logo em seguida, assim, o que é legal, assim, tipo, como no início, assim, pelo menos, o anime ele vai desandando numa velocidade muito rápida. Tu tá aqui, daí depois eles já ganham a primeira missão deles, que é levar um construtor de uma ponte até de volta à vila dele. Só que daí... É uma escolta, né? Exatamente, eles vão fazer a escolta de um construtor de pontes. E, na minha opinião, assim, junto com o arco que a gente vai discutir numa parte 2, talvez esse seja um dos melhores arcos do Naruto, porque ele nos apresenta o mundo ninja de uma forma, assim, ó, um pouquinho mais densa, que depois na minha concepção, foi perdendo um pouquinho o peso, Naruto, com o tempo, mas, assim, ó, ele nos mostra, de novo, esse grande canyon, assim, que existe diferença entre o Kakashi e os Genin, né? Porque tem toda uma questão, por exemplo, o construtor de pontes, ele alegou que ele ia enfrentar no máximo uns bandidos, mas não ia ter ninja. Só que, obviamente, ele mente, porque ele não tinha todo o dinheiro para pagar, e aí eles, nesse trajeto, logo quando eles vão levando, são apresentados 2 ninjas menores da Ilha da Névoa, que é da Vila da Água. E aí, assim, ó, a parte legal é que, tipo, nos é apresentado de novo, assim, o Kakashi como sendo aquele cara, assim, do tipo, aconteceu uma situação ali, e aí os ninjas simplesmente vêm com uma corrente, enrolam o Kakashi, assim, ó, estraçalham ele, vão indo a direção, assim, ó, vamos pegar o construtor da ponte, tá os 3 ali se borrando de medo, só que daí nada aparece o Kakashi ali, cata os 2, assim, ó, um por cada braço, eles vão olhar ali no corpo do Kakashi, é um tronco de madeira com o jutsu de substituição, que é um negócio mais roubado. Isso é uma coisa que o pessoal, tipo, não lembra, né? Que coisa absurda que é o jutsu. Porque o jutsu de substituição é um dos jutsu básicos. Não faz mal. Um dos jutsu básicos que foi feito teste lá de criança, que é literalmente, sempre que tu levar um ataque, tu pode trocar a tua posição, o teu corpo, por um toco de madeira. Literalmente um tronquinho, e tu vai aparecer em outro canto. É quase um teleporte. É essencialmente um teleporte onde tu deixa um tronquinho no teu lugar.
E é uma coisa absurda. Exatamente. Que no início, assim, é um negócio assim, ó, que é praticamente descabido, assim, roubado. Então, aí, obviamente, tem toda uma questão ali, onde é que eles acabam conversando. Por exemplo, que, tipo, teoricamente falando, eles não podiam estar executando aquela missão, porque como tem ninja, por exemplo, os 3 novatos ali não conseguiriam dar conta, mas o Kakashi, depois de uma choradeira, obviamente, jornada do herói, eles iam enfrentar, executar a missão, basicamente, sozinhos ali, e eles abraçam a causa. Eles levam o consultor da ponte até a ponte e tudo, e ele começa a construir. Só que antes deles chegarem, nos é apresentado ao primeiro antagonista do arco, que é o Zabuza, um espadachim da Vila da Neva. É um dos... que já deixa, tipo, mais pano pra manga pra dar, tipo, um mistério sobre o mundo, né? Pra expandir o mundo, que é... ele é um dos 7 espadachins ninja. Exatamente. Tipo, explica quem são? Não explica quem são ainda. Exatamente. Então, mas ele é um dos 7 espadachins ninja. Exatamente. E aí, tipo, ele enfrenta o grupo 7 ali, e nos é daí apresentado de novo o porquê que o Kakashi é roubado, pacas, porque o Zabuza ele tem uma técnica onde ele cria uma névoa muito densa, onde praticamente ninguém vê nada ali dentro, e aí o Zabuza simplesmente se locomove por dentro da névoa de forma super silenciosa, e ele chega perto dos caras e passa a espadada nele. E decapita todo mundo. Exatamente, só que daí, obviamente, ele tá enfrentando o Kakashi. E aí o Kakashi, ele tem um adendo que, mesmo ele não sendo do clã do Uchiha, que é o clã do Sasuke. Exatamente, ele possui o mesmo olho que o Sasuke. Porque ele sempre usava a bandana no olho, daí ele tira, e daí todo mundo nos é apresentado primeiro de tudo ao fato de que o Kakashi seria o ninja copiador. Ele é o ninja cópia de Konoha. Exatamente, que ele simplesmente, toda vez que ele vê um jutsu, ele acompanha a velocidade do jutsu do cara, e aí... E consegue replicar precisamente Exatamente. O que o cara tá fazendo. Com o Sharingan que ele tem. Sharingan é o nome do olho. Assim. Exatamente. Isso é uma das coisas que daí já fica claro que algumas das famílias ninja têm propriedades que são exclusivas, tipo, em termos de linhagem genética mesmo. Por exemplo, o Sharingan, que é o olho vermelho que o Sasuke tem e que o Kakashi também tem, ele é exclusivo dos Uchiha. Ele é uma linhagem sanguínea, assim, de genética dos Uchiha. Por isso que é tão estranho também o Kakashi ter, porque ele não é da família dos Uchiha. Exatamente. E aí ele vai lá, enfrenta o Zabuza, e daí quando ele vai desferir o golpe final, do nada o Zabuza toma umas 5 agulhadas no pescoço e chega um ninja de gênero duvidoso. Ele é andrógeno. Exatamente. E aí esse ninja pega e leva o Zabuza embora, e nos é apresentado outro conceito que o Kakashi explica, que é o fato de que existe um negócio chamado Anbu, que seria a elite ninja. Que seria tipo a superintendência, talvez, ninja. Exatamente. Que é os ninja que cuidam pros ninja não sair da linha, entendeu? Exatamente. Eles são tipo a CIA da coisa toda, assim. E aí ele simplesmente fica como, digamos assim, de certa forma, uma necessidade, porque tipo, esses ninjas que treinam nas aldeias e eles fogem, eles levam as técnicas juntos da aldeia, o formato de treinamento, tudo isso. E tudo isso a localização da aldeia, que também é secreta. Então esses ninjas, o próprio Kakashi explica e o Naruto replica, porque aquele ninja que aparece lá, ele provavelmente assim, não deve ser, por exemplo, assim, muito mais velho do que os 3 que estão ali, mas ele é muito poderoso. O Kakashi explica isso, que no mundo ninja tem disso. Vai ter ninjas muito velhos e fortes e ninjas muito jovens e fortes também. E que geralmente a Anbu, esse movimento, ele é constituído da elite, que tem muita gente com poderes específicos e tudo, assim, bem focado. E nisso daí, com esse desenrolar, nós temos esse primeiro arco, assim, ele
a questão da orelha, do autoexplicativo, ele fica muito bem feito, assim. Porque ao mesmo tempo que tu vai descobrindo as coisas, a história vai rolando, né? Exatamente. E vai avançando. Então, assim, ó, não é aquela coisa assim, do tipo assim, ó, ele para, explica e acontece. Não, acontece e no final lá da pancadaria ele vai lá e te explica o que aconteceu. Exatamente, daí tu entende como as coisas aconteceram. Tu entende por que o Kakashi simplesmente sumiu no meio da névoa, deixou os 3 contra os Zabuza, mas na verdade ele já sabia que os Zabuza já estavam ali, e ele explica tudo isso. Então, isso é muito legal no início do Naruto. Que depois, obviamente, na minha concepção, vai se perdendo. Eles mudam a forma, eles explicam primeiro, depois fazem, depois e fica meio sem graça. Perde essa questão assim do tipo assim, tipo, tu fica assim, pô, não, como é que o Kakashi me deixa sozinho os 3 contra os Zabuza? Perde um pouco do mistério, né, do que tá acontecendo. E aí obviamente, daí nós temos o arco de desenrolar da vila, que conta a história, toda essa história do construtor da ponte, por que a ponte é importante e tudo. Aparece o cara que contratou os Zabuza para destruir a ponte. Porque o Zabuza, ele é tipo um mercenário, que tá fora, assim, do que é tradicional dentro das vilas ninja, assim. Ele é um cara que, tipo, ele não tá mais ligado à vila original dele e tudo mais. Então ele é um agente livre, assim. Exatamente. Que não responde a ninguém a não ser os pila que pagam pra ele. E aí, obviamente, nesse meio tempo assim de história, o Kakashi vai ensinando algumas coisas básicas sobre chakra, como eles têm que usar para eles poderem caminharem sobre as águas, como eles subirem em paredes e tudo. Até que nesse desenrolar da história nos é apresentado ao clímax do primeiro arco, que é o fato de que os Zabuza se encontram de novo na ponte contra o Kakashi e o time 7 ali, mas eles acabam descobrindo que aquele cara da Ambu, aquela pessoa da Ambu, na verdade está junto com os Zabuza. Ele é truta. Ele Exatamente. É amigo dos Zabuza. E aí, na minha opinião, assim, vamos ao ápice, ou talvez uma das melhores ou mais interessantes formas de luta, que é onde a Sakura não faz nada. E aí o Naruto e o Sasuke vão enfrentar o cara da máscarazinha lá, da Ambu, enquanto o Kakashi enfrenta os Zabuza. E aí, eu específico sobre esse momento, o que eu acho legal é que, assim, ó, conforme a luta vai rolando, a gente vai entendendo, porque na cabeça dos próprios personagens eles vão pensando, e dessa forma, conforme eles vão pensando, eles vão entendendo as técnicas dos outros e eles vão te explicando, assim, ó, não de uma forma explicativa, mas com a prática mesmo. É como se por exemplo, num momento da luta tu acompanha pelos olhos do Naruto lutando, e daí o pensamento do Naruto, tipo, acaba sendo narrado pra te entender o que ele tá pensando, como ele tá reagindo a cada coisa que tá acontecendo na frente dele. Daí às vezes troca eu não lembro direito em quais, faz muito tempo que eu assisti, mas tu pega, tipo, o olhar dos personagens e a narrativa, tipo, a voz dos personagens em pensamento, pra te entender o que eles estão fazendo, como e por que eles estão, o que eles estão pensando e por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. E aí que realmente é muito legal, assim, porque tu entende tudo que tá, o porquê que cada coisa tá se passando como tá se passando, né? E aí nos é apresentado alguns conceitos ali, na verdade, tipo, a questão do Sasuke mostrando pela primeira vez o Sharingan dele, e aí temos a apresentação da Kekkei Genkai, na verdade, assim, em si, que seria, tipo assim, ó, esse poder de linhagem sanguínea exclusiva, que o menino ele pode masterizar gelo, na verdade, e isso a princípio no mundo não existiria, porque não é um elemento básico, não é terra, fogo, é a mistura do ar com a água. E daí o menino também pode fazer jutsu com uma mão só, enquanto eles precisam dos dois ali, o menino faz com uma mão só ali e vai na doideiragem. E nisso, na luta entre o Sasuke e o Naruto contra o menino, o Sasuke padece, não morre obviamente, mas padece. Ele apanha. Ele apanha até ir pra vala, ao ponto que o Naruto nos é apresentado daí a primeira parte do conceito, que quando o Naruto fica pistola,
Quando o Naruto tipo, entra em desespero emocional ou físico, o demônio que tá preso do corpo dele dá um tchauzinho e dá uma acenadinha e ele surge, assim, ele se manifesta a ponto de tipo, até a aura do Naruto muda de azul e coisa assim pra vermelha, que é a cor da Kyuubi, ele cria um fogo etéreo ao redor dele, os olhos dele... Como se fosse um manto, assim, de chakra, assim, daquela cor. E os olhos dele ficam igual o olho de raposa, igual os olhos da raposa demônio, e daí ele tem um acesso a muito mais, ele fica muito mais forte, muito mais rápido, muito mais tudo, assim, por causa que é o demônio mais forte que já existiu, então ele acaba sangrando um pouco dessa capacidade de poder pro Naruto, e o Naruto começa a descer porrada de volta. Exatamente. Ao ponto que o Naruto praticamente derrota eu não lembro o nome dele, eu tô tentando lembrar o nome dele. Eu também não, mas assim, é tipo assim, o Haku. Haku. Isso. Ele desce o Haku na porrada ali, de forma simples assim, mas ele não finaliza o Haku, porque num momento assim, digamos assim, prévio assim, eles se encontram e o Naruto não vê maldade no Haku, assim. Porque, obviamente, tem o desenvolvimento do personagem ali, mas o Naruto não consegue matar ele, não consegue finalizar ele. E, em contrapartida nisso, enquanto isso, rolava a luta do Kakashi contra o Zabuza. E aí o Zabuza acertou-lhe uma espadada no peito do Kakashi. O Kakashi tá sangrando ali, mas assim, ó, nada muito monstruoso. E nos é apresentado talvez uma das coisas mais legais / estranhas do mundo ninja, que é o Kichosen no Jutsu. Kuchiosen. É isso, o Kichosen, que é assim, ó, os ninjas, eles têm pactos com animais ninjas. Que é tipo, é um contrato que um ninja, tipo, a pessoa, isso não é linhagem de família, linhagem, nada. A pessoa entrou em um acordo contratual, literalmente escrito num pergaminho, que quando ele precisar, ele pode summonar, tipo, manifestar essas criaturas pra vir ajudar ele. E aí... tipo, o Kakashi não consegue achar os Zabuza porque o Zabuza tá no meio da névoa, então o Kakashi nos mostra o contrato dele, que o contrato dele é com cachorros. São 9 cachorros? E daí simplesmente os cachorros saem no meio da névoa farejando e o coisa. E aí ele vai lá e prendem os Zabuza. E nisso o Kakashi nos mostra o único jutsu que é dele mesmo, que é o Chidori, e ele vai usar pra matar o Zabuza, só que em meio a isso ele não consegue. Ele não consegue porque o Haku se interpõe na frente e acaba tomando o golpe. E morre. E morre. E aí nisso a gente pensa que o Kakashi vai morrer, mas obviamente o Zabuza pega a espada dele, vai trogolichar o Kakashi em vários pedacinhos, mas em meio a isso, na verdade, nós temos uma quebra nesse momento ali, onde, na verdade, aparece o cara que contratou os Zabuza e tudo, e aí ele diz que não precisa mais dos Zabuza, o Zabuza não mata o Kakashi, e daí ele traz um monte de mercenário pra na verdade, ir lá e acabar com os Zabuza e o construtor da ponte e tudo. E aí, no final das contas... Tipo, atar os fios soltos. Assim, exatamente. Dar fios soltos. E aí, tipo, na minha opinião, sendo uma das maiores, sei lá, quebras de expectativa e tudo, assim, tipo... simplesmente o Zabuza, não, eu vou matar aquele cara. Ele pega e sai correndo no meio dos mercenários, tomando espadada e lançada, mata todo mundo, mata o cara que contratou ele, mas ele morre em seguida. E daí, simplesmente, naquele anticlímax total, eles botam os dois deitados mortos, o Haku e o Zabuza um do lado do outro, e se encerra esse primeiro arco de uma forma assim, ó, na minha concepção, meio broxante. É um pouco broxante. Eu concordo, sim. Ele
Tipo, até o ponto onde o Haku morre, eu tava, bem, que louco. Assim, ó, o hype tava só crescendo. Tava em crescente total. No momento que, tipo... E claro, eu entendo que talvez tenha um motivo narrativo de não... E até porque seria difícil tu fazer uma luta que fosse verossímil nesse momento, porque o Kakashi tipo, já tinha vencido os Abus em termos de capacidade de luta. Seria tipo, complicado tu continuar a luta a partir dali, em termos de dificuldade de escrever mesmo. O autor teria dificuldade de fazer isso. Então talvez ele tenha dado meio que um Deus Ex Machina ali, uma coisinha tipo pra com quebra de expectativa e tal. E daí ele já aproveitou para apresentar a questão de que tipo, o negócio dos ninja é tudo relacionado com missão e contrato. Enquanto tu tem uma missão e um contrato que tu tem que seguir, é isso aí. Tipo, tu segue a missão até o final, ou tu morre tentando fazer ela. Que é um negócio que depois eles vão bater um pouco mais na tecla. Quem não segue essa prerrogativa são os exilados, os agentes livres, o pessoal que tá, os mercenários que estão fora das vilas, que não, enquanto tu tá dentro da vila, a expectativa é tu seguir a missão até o final, e quando não tem mais missão, tu deixa tudo quieto. Não importa se tu odeia teu inimigo ou não. Exatamente. Se a missão não é lidar com ele, tu não lida com ele. E daí, como os Abus terminou, e daí tipo, a questão com o desfecho assim, da história se alterou, acabou tipo, o ímpeto deles se manterem lá e coisa. Claro, os Abus já foi por vingança, porque o Haku morreu por isso e agora vocês estão cancelando essa coisa toda. E tinha um problema com o mafioso, o mestre, o cara que contratou lá. E daí ele foi pra porrada, mas é porque ele era um agente livre, né? Então ele... coisa. E daí nisso termina, né? Tipo, termina ali com esse fim, que é os Abus e o Haku morto. E sem muita coisa pra, tipo, tu dissolver depois disso, assim, sabe? Terminou, passou regra e terminou. E aí nos finalmente, assim, eu só vou fazer um ponto, assim, onde o arco da vila, do construtor da ponte, da família dele, tudo isso é solucionado. Eles terminam de construir a ponte ali de boa, mas assim, o que começou, assim, ó, muito bem, assim, ó, eu acho que faltou um pouquinho de coragem, assim, ó, tipo, pra um desejo, assim, ó, eu não digo assim, nem que eles precisavam, no caso do Kakashi e os Abus, não precisavam se degladiar até o final, até um derrotar o outro, assim, ó, mas minimamente, assim, ó, aquela coisa, assim, ó, do autor ter colocado o exemplo, assim, ó, ter colocado o Haku contra o Sasuke e o Naruto, e assim, ó, o fato de o Haku não ter derrotado o Sasuke quando ele podia ter derrotado, e o Naruto não ter derrotado o Haku ali já ficou mais ou menos assim, ó, um pouco da nota, assim, do que seria na minha opinião, assim, ó, um clássico do Naruto, que é assim, ó, eles batem em todo mundo. Eles derrotam exatamente, quem precisa ser derrotado. Exatamente, mas assim, ó, eles não batem nos caras até os caras virarem amigo deles. Não é One Piece. Não é One Piece e nem Dragon Ball. Nem Dragon Ball. E ao mesmo tempo que eles batem nos caras até quase matar os caras e os caras morrem em seguida de uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, é só uma... É quase só... E daí talvez tenha a ver com o fato que é um shonen. Exatamente. E coisa assim... que tu não pode vilanizar teus personagens principais ao ponto deles sair batendo na galera até a morte. Então, tipo, eles batem até o cara ficar, tipo, com todas as hemorragias internas possível. E daí, dois segundos depois, o cara tropeça, bate a cabeça numa pedra e aí ele morre. Exatamente. Entendeu? E daí não é culpa do personagem principal. Exatamente.
Eu acho que tem coisa relacionada a isso, porque tem morte pra caramba em Naruto. Só que nunca é decorrência das ações diretas dos protagonistas, né? Exatamente. Tipo, é uma fórmula que ele vai repetir daqui pra frente. E que é uma coisa, assim, é que no início não incomoda, na minha opinião, mas depois, assim, ó, com a repetição dessa... Com a repetição dessa fórmula, assim. Dessa fórmula e também com, tipo... Porque, assim, a proporção dos acontecimentos Exatamente. aumenta de forma colossal, assim. A ponto de que, em certo momento, o futuro da existência humana tá em jogo, mas ainda assim isso não deixa de ser, entendeu? Eles ainda não estão batendo até a morte, ou ainda não estão tomando umas medidas um pouco mais permanentes. Então... Porque, assim, ó, o que a gente entende, assim, o que eu entendo, assim, ó, no próximo arco que a gente vai discutir, que é o arco do Exame Chunin, é que tu entende assim, tipo, não, é uma competição entre ninjas da mesma aldeia. Então, se vai ter combate entre eles, eles sabem que eles não vão se degladiar até a morte. Eles vão se trocar o soco franco ali. Mas, tipo, assim, eles reconhecem o risco de morte, porque tem técnicas que são mais letais que outras. E exatamente. Tem ocasiões que são mais letais que outras. Mas essas questões, quando estão na ação ali, na hora do vamos ver, no dali ali, tipo... sei, assim, tipo assim, ó, pô, o Sasuke tomou, assim, ó, tipo, o Zabuza tomou 5 agulhadas e quase foi a óbito. O Sasuke toma 36 agulhadas e tô lá, tô de pé, tô de boa, não, um Chunin ali tomou 5 agulhadas e foi a óbito, mas eu posso tomar 36 porque eu tenho o poder do protagonismo. Mas isso é tipo, é relativamente parte do curso, assim, parte for the course. É tradicional do shonen, principalmente dessa era de shonen, que, claro, hoje em dia tem algumas diferenças para os shonens atuais do que naquela época que lembrando, essa época é 2008, Exatamente. 2009, é logo depois que no tempo do Big Three, que era Bleach, One Piece e Naruto, dos quais só One Piece continua firme e forte. Então, assim, é da tradição quase, sabe? Tu entender que claro, diminui um pouco a qualidade narrativa e a expectativa, o clímax que tu vai perceber. Mas tu entende que é questão de tradição, e às vezes até eu imagino que deva ter alguma questão em relação a classificação indicativa lá no Japão, que isso tu pode mostrar, isso tu não pode. Mas tu vai concordar comigo, assim, é que no início parecia que a classificação indicativa era mais alta e depois ela veio baixando. Sim, eu acho que sim. Mas daí eu acho que também é por causa de um pouco da questão de... Como é que eu posso dizer? Quanto maior o público que tu espera alcançar, mais pasteurizado o bagulho fica, né? Então, tipo, no início ela não se sabia o potencial e a fama que Naruto ia alcançar, então tu fazia um shonen mais ou menos nas medidas dos outros shonen. No momento que tu descobre que virou uma sensação colossal, internacional, que, tipo, depois de... Fazem o quê? 7, 8 anos que a história já terminou e ainda tá, tipo, super bem sucedido e bem aclamado e famoso, tu começa a expandir o leque pra alcançar o máximo de galera possível pra... Daí vem o dinheiro, né? Fazer o máximo de dinheiro possível. Tu vai vender, antes que quando tu queria vender as histórias em quadrinhos dos 12 aos 14, talvez dos 11 aos 15, agora tu vai vender quadrinho dos 8 aos 17, então tu tem que pegar um leque maior, tu tem que dissolver um pouco do sangue que te limitava até os 12 anos pra cima só. Tu tira um pouco do sangue e daí a galera de 8 anos compra e tal, entendeu? Então
Eu acho que tem um pouco disso também. Foi pasteurizando ao longo do tempo. Sim. Até porque é uma história compridíssima. E eu acho que é 900 e poucos capítulos de mangá. Por aí. Então, assim, não é uma história curta. Então tu entende que eles foram pra conseguir o máximo de dinheiro possível, foram aumentando até o momento que, tipo, tu não vê mais sangue quase nas coisas. Tipo, as mortes acontecem em off, assim, tipo, uma coisa mais higienizada, assim, até pra não ter problema depois pra quem tu vai vender. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, nos primeiros 30 episódios, o Kakashi foi feito em pedaços pelo menos umas 4 vezes. O que eu chamo de feito em pedaços? Obviamente, eles escurecem a imagem, fica só aquele borrão preto do Kakashi e voando braço, perna pra tudo que é lado. Só que, assim, logo em seguida, aparece o tronquinho virado em pedaço, ou um buchinho, Exatamente. ou um negócio de água. Então, assim, mas tu entendia, na minha opinião, simplesmente... Que ele ia ser... Se ele não tivesse se safado, ele ia estar literalmente decapitado. Exatamente. Tu via o corte, a cabeça para um lado e o corpo pro outro. Então tu entendia primeiro de tudo como funcionava a técnica do adversário. Exatamente. Só que dali pra frente, eles... Dali pra frente... Eles higienizaram, Eles higienizaram ao ponto assim, onde tu não tem muita noção o que acontece, o que a técnica do adversário faz em você. Porque isso foi um recurso que o Naruto apresentou logo no início. E que depois ele desapareceu e só vai reaparecer de novo com o Orochimaru. Logo depois que o Orochimaru é um vilão que ele vai aparecer em seguida, que ele usa o clone de lama. E que nos é ensinado que o clone de lama dele é o melhor jutsu de substituição que tem. Então, assim, tipo assim, é muito comum a gente ver daí, tipo, no Orochimaru acontecendo isso, mas nos demais personagens não acontece. Isso. Então tá. Esses foram os 2 primeiros arcos de Naruto. A gente vai continuar. Comente aí o que vocês acham, se vocês lembram ou se vocês assistiram. Vocês lembram do iniciozinho de Naruto? O quão promissor era Naruto nessa época. Porque as expectativas eram altas. Claro, aqui no Brasil chegou um pouco mais tarde, mas foi um sucesso bastante grande logo de cara. Então, deixe seu comentário, se inscreve, deixa o like e até a próxima. Até mais.